Bom dia a todo mundo, mais uma vez. Obrigado por terem vindo aqui na palestra do professor César. Não sei se o professor César quer se apresentar um pouquinho, né? Falar um pouco sobre ele, fazer uma breve apresentação e já manda ver, já começar. Joia. Bom dia a todos e a todas. Me escutam bem? O áudio tá beleza? Tá ótimo. Bom, queria me apresentar rapidamente. Meu nome é César Augusto Gomes, eu sou um homem de 49 anos, da pele preta, tenho 1,76 m, peso 92 quilos, tentando diminuir, tentando ficar fit. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em Letras, em 95. Leciono desde 93 na rede estadual aqui em Campinas, na escola pública. Estudei minha vida toda na escola pública e agora também leciono sempre na escola pública, com passagens pela escola privada. Em 2004 eu me efetivei por meio de concurso na rede estadual, em 2006 na rede de Valinhos, onde leciono para alunos de 6º ao 9º ano. Em 2013, como eu sempre trabalhei com tecnologia na sala de aula, desde o videocassete até uma série de câmera VHS e tal, aí eu resolvi colocar isso do ponto de vista acadêmico. Então, eu fui fazer uma especialização no Centro Salesiano de São Paulo, Unisal, em Educomunicação e Mediologia. Então, eu fiz uma especialização e a minha monografia foi sobre o uso do Facebook, né, para a aprendizagem dos alunos. Então, isso lá em 2013, terminei em 2015, 2016. E lá eu conheci uma professora da Unicamp, que ela me levou para o Abjoia para fazer uma disciplina como aluno especial. E em 2018 eu prestei o mestrado e comecei em 2019 o mestrado em divulgação científica e cultural. Então eu estudo fake news e vacinas. Então, desde 2019 eu estou nessa luta para a divulgação da ciência, e eu estudo isso na escola, né? Então, assim, tem muita gente que estuda fake news, mas eu conheço pouca gente que estuda fake news na escola. Então, no meu caso, eu tenho um trabalho um pouco diferenciado nesse sentido, né? Porque eu estou trabalhando com a escola, uma escola pública e uma escola privada. Bom, depois eu vou detalhar o projeto. Já posso começar a apresentação? Então tranquilo. Viu, César? Obrigado. Tá joia. E gostaria de agradecer a todo o pessoal que pelo convite, né? Para mim é uma grande honra estar podendo divulgar minha pesquisa, né? Porque, enfim, quem é da divulgação científica sabe o quanto é difícil divulgar ciência nesse país, né? Então, eu tenho feito alguns trabalhos aí. Sempre que eu tenho a oportunidade de poder falar, eu agradeço muito. Obrigado mesmo. Vou estar compartilhando a minha tela agora. Beleza, aí a gente cuida aqui do chat, tá, César? Fica tranquilo. Apareceu para vocês? Sim, tranquilo, tá ótimo. Tranquilo, ótimo. Bom. Beleza? Ou a trajetória eu já falei, falando isso. Que eu acabei falando já. Então, só para contextualizar, eu sou, como vocês, eu me apresentei, eu sou da língua portuguesa, né, da linguística, e como que eu vim parar por aqui, né? Então, quando eu fiz a minha especialização em 2013, eu escrevi um artigo. Eu gosto muito de futebol, né? Então eu trabalhei um pouco com a cobertura jornalística, que estava a Ponte Preta aqui de Campinas, estava na final da Copa Sul-Americana, e eu resolvi comparar como é que foi a cobertura dos veículos de imprensa de Campinas e São Paulo, né? Então esse foi o primeiro artigo que eu publiquei.
Depois, já em 2016, no sentido horário, né? Quando eu fiz a matéria como aluno especial na Unicamp, eu escrevi um texto para esse livro, Vozes e Silenciamento em Mariana. Eu escrevi sobre como as mídias sociais responderam ao acidente de Mariana, a tragédia que aconteceu em Mariana. Em 2019, eu participei de um congresso, de um seminário na Fiocruz, em Brasília, e publiquei um texto também sobre fake news e vacina. Com o início da pandemia, em 2020, eu publiquei no blog de Ciências da Unicamp, inclusive o primeiro texto que dá origem ao especial Covid. Né? Então, a partir desse texto que eu mandei, não por causa do meu texto, né, claro, mas eu inaugurei o especial Covid, falando sobre a questão, assim, estava começando uma pandemia e eu via com muito receio a questão das fake news, como isso, infelizmente, se concretizou. Né? Eu publiquei uma série de textos no especial Covid, do blog de Ciências da Unicamp, e esses textos, alguns deles foram parar no livro chamado Linha de Fundo, que inclusive ele está disponível gratuitamente, é um e-book, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link. Um desses textos também do blog da Unicamp, ele foi texto base do vestibular de vagas remanescentes da Unicamp, a questão de ciências humanas, na prova de ciências humanas. E, mais recentemente, ano passado, eu publiquei um texto sobre o TikTok e a educação sobre vacinas, e isso rendeu algumas matérias na mídia, inclusive eu falei na CBN. Então, esse tema, o tema das vacinas e das fake news tem sido recorrente de uns tempos para cá, né? Então, por isso que eu estou aqui, né? Embora eu seja da língua portuguesa, embora eu trabalhe muito com a questão da tecnologia, né? Então, por exemplo, um desses textos, quando o médico se informa, né? Eu trabalho muito com essa questão porque quando começou a pandemia, algumas emissoras que deram espaços a negacionistas, inclusive levava médico, né? Só que pelo fato de a pessoa ser médico, ela tem todo um respeito e tal, mas nem sempre ela tem autoridade para falar sobre o assunto. Então, nesse texto, eu faço uma menção na história, né, desde o século XVIII, a médicos que desinformaram, embora tivessem o compromisso de salvar pessoas, salvar vidas, né? Mas eles foram responsáveis por muitas mortes, tá bom? Passando um pouco pela história das fake news e do movimento, até não do movimento antivacina em si, mas dessa oposição que existe à vacina, né? Então, você tem aqui uma charge de 1802, em que ela faz uma crítica bem pesada aos efeitos colaterais da vacina, né? Porque antes da vacina, você tinha a inoculação. Então, a vacina não é o primeiro procedimento. Bom, estou falando para professor de ciências, né? Não vou aqui explicar para vocês. Mas, quando você tem a primeira vacina, tem a coisa da varíola da vaca. O próprio nome vacina, né, vem de varíola da vaca. Então, você tem um medo da sociedade, que é natural, né, eu acredito também, nessa época, dos efeitos colaterais. Então, essa charge, ela mostra um pouco daquilo que a sociedade fazia o debate, né? Então, você nota, né, pessoas se transformando em gado, né? Gado não, boi, boi e vaca. Então, falar gado tem uma expressão diferente hoje. Mas você tem aí pessoas, né, saindo pedaços do corpo dela, né? Ela meio que se transformando, né? Então, essa charge, ela mostra um pouco isso, né? E aí você tem outras charges também, né, das pessoas criticando, por exemplo, a questão da impureza, né, da vacina, né? Então, havia um medo bastante grande, e esse medo ele era traduzido
nessas publicações, né? Então, aqui o monstro da vacinação, ele come as crianças e ele defeca essas crianças, né, numa referência à impureza da vacina que eles alegavam, né? Então, de fato, no começo a vacina não é como é hoje, né? Então você tinha algumas questões, né, que vocês evidentemente devem saber, mas para dizer que essa oposição ela sempre aconteceu, né? Então, inclusive no texto sobre os médicos, aí eu falo que uma das argumentações é a seguinte, que a inoculação, a vacina não havia sido suficientemente testada, né? E a gente viu isso agora com a vacina da Covid, né? Dizendo, olha, não foi suficientemente testada, tal. Então você tem uma série de críticas que elas, ao longo do tempo, elas vão se repetir, né? Se você pegar as críticas à vacina que tinha há 100 anos atrás, são as mesmas críticas hoje, né? Então, só muda o tempo e muda a vacina, mas as críticas são as mesmas. Aqui eu tenho uma charge que foi publicada em 1939, numa revista de uma vertente religiosa do cristianismo, né? Então, ela faz uma crítica, né? Porque eu não posso dizer que a religião era contra a vacina, porque você tem instituições que inclusive promovem vacinação, que doam dinheiro para vacinação, mas tem vertentes que realmente são contrárias às vacinas. Então, nesse caso, aí nessa revista dessa entidade religiosa, você tem uma charge fazendo uma crítica bastante dura à vacina, né? Então você tem um bar, né? Você tem uma menção à Associação Médica Americana, AMA, né? Que serve o pus, né? O pus seria a vacina, né? Então você tem o John Public, que é o público, e você tem o laboratório, né? Que é o Trust, né? Serum Trust, que ele rouba a carteira, né? Numa referência aos laboratórios que ganham dinheiro, né? Então, olha a crítica, uma crítica antiga já, né? Que existia em relação à crítica à vacina, crítica ao laboratório, as pessoas como vítimas, né, desse complô, né? Para se ganhar dinheiro. Então, você tem aí um arsenal bastante interessante para estudo, né? Que, enfim, na minha dissertação, isso aí eu espero publicar futuramente. Eu faço um histórico bem completo sobre isso, né? E aí, em qual contexto, então, eu escolho trabalhar com vacinas? Porque, confessar para vocês um negócio, eu entrei no mestrado para falar sobre fake news e eleições, em 2018. Mas, aí depois teve o resultado eleitoral e eu fiquei falar a verdade, eu fiquei com bastante medo. Porque vários colegas começaram a ser perseguidos, se tivesse a palavra gênero na dissertação, se tivesse qualquer referência. E eu falei, eu não vou falar de eleição porque, enfim, não quero essa dor de cabeça para mim. E aí resolvi falar de vacina. E foi Só uma dúvida, assim, isso partiu de você mesmo, essa vontade, ou foi uma sugestão da sua orientadora? Foi minha. Foi sua mesmo, sim, Foi você minha, foi sentiu minha. vontade. Foi minha, porque eu não queria esse embate para mim. Eu falei, eu não quero. E acabou que a vacina deu na política, no final das contas. Né? Eu tento fugir da política, mas não dá. Eu quase não gosto de brigar nas mídias sociais. Eu sou um cara bem tranquilo. Depois você conta suas partes aí, por favor. Então, enfim. Mas aí eu falei, eu vou para a vacina porque a vacina é tranquilo, vou fazer uma pesquisa belezinha, né? E na escola, não vou mexer com ninguém. E o contexto era esse, né? Então, de um ecossistema de desinformação. Então, tem uma autora, tem dois autores, na verdade, a Clara Wardle e o Hussein Darakhshan, que eles são da Universidade de Harvard. Eles escreveram um dossiê para o Conselho da Europa, em 2017, falando realmente dessa coisa que, primeiro, o termo fake news, eu falo de fake news, mas eu já mudei. A minha dissertação era fake news, vacina e educação, agora é leitura de desinformação, porque
fake news já não dá mais conta do problema, né? Até porque vários governantes aí, políticos têm usado o termo fake news para nominar matérias que eles não gostam. Então, ele não gosta de alguma coisa, ele chama de fake news. Então, inclusive, tem sido usado para cercear a liberdade de expressão e tal. Então, a Claire Weidel e o Hossein Darakhsh, eles chamam de desordem da informação, que você tem um ecossistema de produção, né, que faz, a gente até tem uma área agora chamada agnotologia, que é a produção da ignorância, né? Então, você tem a produção do conhecimento, agora você tem a agnotologia, que é a produção da ignorância. Na Unicamp, lá no Instituto de Geociências, eu transito por lá também, e a professora Leda, ela tem um trabalho, ela também fala nesse ecossistema de desinformação, né, que essas fake news que circulam por aí não são tão inocentes como a gente supõe, né? Então, dá a impressão, porque elas são feitas assim, aparecem pessoas comuns falando num português bem modesto, eu diria, né? Eles evitam colocar cientista, coloca sempre gente do povo, aspas, né? Mas essa produção ela não é tão espontânea como parece, né? Então existe todo um ecossistema de desinformação, existe uma linha de produção da desinformação, né? Então são agências de publicidade que pensam para quem vai mandar, qual o público, né? Aí escolhe quem serão os personagens centrais, sobre o que vão falar. Então, assim, existe uma linha, né? Então, assim, existe uma linha de criação, né? Existe uma linha de reprodução, né? Então, ou seja, quando você trata a informação e aí você distribui a mesma mensagem no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, né? No Facebook, então, ou seja, nos blogs, né? Nos blogs apócrifos, então, você tem toda uma linha de produção e de distribuição, isso dito por N pesquisas, né? Eu costumo ler muito as pesquisas do Midiais, da Universidade Federal de Pelotas. Eles têm um trabalho muito legal. Então, ou seja, ali, inúmeras pesquisas deles vêm trabalhando sobre essa questão, assim, como que é construída a desinformação e como ela se dissemina, né? Então, ou seja, dificilmente, se eu produzir alguma desinformação, ela vai ter o alcance que esses grupos têm, porque eles são todos organizados. Tá bom? Então, só para dar um exemplo aí dessa desinformação, dizer que não é privilégio do Brasil, essa é a notícia triste, né? Essa é a má notícia. Então, assim, no mundo, né, existe uma linha de produção da desinformação. Então, a Fábrica Russa de Mentiras é uma matéria de 2017 do El País, não é? Então, eu estou falando de antes da eleição de 2018, viu? Essa Fábrica Russa de Mentiras. Você tem aqui no Brasil um portal chamado Brasil Notícias Online, Brasil Notícias Online, que nem sei se existe ainda, porque o rapaz entrou na CPI, numa das CPIs que teve aí sobre fake news e ele acabou fechando, né? Mas ele foi bastante ativo na época da morte da Marielle e tal. Então, ou seja, tinha assim, ele tinha mais acesso do que a revista Veja, para você ter uma ideia. Então, ele era mais popular que a revista Veja, né, de compartilhamento e tal. Pode falar. Eu não sei se você vai falar disso, se você está pesquisando isso no seu mestrado, assim, você chegou a ver assim, como que são produzidos, porque assim, tem toda uma rede de produção disso, né? Eu acho que não é muito o foco da sua pesquisa, né? Onde vem, e se tem diferenças do Brasil para outros lugares do mundo. No Brasil o foco é mais no WhatsApp, já em outros países é mais no Facebook, estou dando exemplo, sabe? Não sei se você viu isso, porque não sei se é bem isso o que você está pesquisando, né? Não, essa rede não, eu não cheguei a pesquisar. Mas eu leio bastante sobre isso e no Brasil o foco é bastante o Twitter. O Twitter é a rede preferencial dos disseminadores. No entanto, você tem grupos de WhatsApp bastante focados nisso. Então, um professor meu chamado Rafael Evangelista, ele entrou no grupo de caminhoneiros. Depois daquela manifestação de 2018,
de caminhoneiros, ele entrou nesse grupo, né? E ele vem pesquisando isso. Então, ele disse que nesses grupos, você tem um cara que entra às 8 e começa a postar. O comunismo come criancinha, não sei o quê, e nessa linha, né? O homem não foi para a Lua e tal. Às 2 horas ele para, aí começa um outro. Aí ele vai das 2 às 8. Isso de segunda a sábado, entendeu? Então, assim, isso Esses caras não fazem de graça, né, César? é uma profissão. Não, é uma profissão. É uma profissão. Nesse texto da Fábrica Russa de Mentiras, aqui do El País, ele fala conta a história de um rapaz que ele estava desempregado, aí chamaram ele para trabalhar e tal. Então, a função dele era comentar nos posts e gerar uma polêmica, entendeu? Então, assim, tinha uma pessoa contratada para postar uma notícia falsa e ele iria comentar ali, gerar uma polêmica, aí ele arrumava uma discussão com alguém e isso acabava viralizando porque o algoritmo entende, né, que está tendo comentário, está tendo curtida. Então, esse é o sistema, né? Hoje em dia, esse trabalho também é feito por robôs, né? Então, por exemplo, aqui nesse terceiro post, no sentido horário ali, aquele pequenininho que tem uma certidão ali, é o caso do borracheiro. Não sei se vocês lembram no início da Covid, o rapaz que saiu uma notícia em que explodiu um borracheiro, explodiu um pneu, e ele foi colocado o diagnóstico de Covid para ele, né? Então, qual que é a questão? Não vou nem entrar na questão do borracheiro, se ele morreu de Covid e se morreu com o pneu estourado e colocaram o diagnóstico de Covid, isso aí já foi provado que não é. Mas a questão é a seguinte, todos os 1.500, 2.000 tweets sobre o tema têm o mesmo texto, né? O que comprova a ação de robôs, né? Então, assim, todo mundo tem um primo chamado, né? Nem sei o nome, não dá para ler aqui agora, mas todo mundo tem um primo chamado tal, que morreu, que era borracheiro e que estourou. Então, ou seja, o robô, ele não teve nenhum cuidado, né? Não sei se dá para fazer também, de alterar, sei lá, não tem como, né? Então, assim, é fácil identificar o ataque de robôs, né, nesse sentido. Então, alguém produz uma notícia, as contas fakes estão aí, né? Então, o escândalo da Cambridge Analytica, né, como vocês sabem, do Donald Trump, né, que a Cambridge Analytica, para quem não sabe, um dos desenvolvedores teve acesso aos dados do Facebook, os dados finos, né, microtags, né, que falam. E aí eles conseguiram identificar o sujeito que era contra a arma, o sujeito que era contra a descriminalização das drogas, e aí montaram fake news específicas para essas pessoas, né, e faltando 15 dias para a eleição, o Trump, ele viu os locais, porque nos Estados Unidos, como vocês sabem, a eleição não é por voto direto, é colégio eleitoral, né? Então, nos estados que ele tinha possibilidade de levar todos os delegados e que as pessoas estavam em dúvida, segundo as pesquisas, eles mandaram as fake news específicas para essas pessoas, né? Tanto que o Trump teve, no voto popular ele perdeu, mas no colégio eleitoral ele ganha, porque tem documentário falando sobre isso, né? Chama Driblando a Democracia. Procurem no YouTube, não sei se está disponível ainda. Driblando a Democracia. Então, isso depois foi descoberto, né? Porque esse rapaz aí, que está na foto, ele denunciou, né? Como que foi esse sistema, né? Mas, enfim, não é possível fazer nada porque Inês é morta, né? Então, já ganhou, já governou, já saiu, então... Paciência. Então tem o caso dos meninos da Macedônia, né, que ganhavam vida também, a notícia da BBC, que ganham vida também na Macedônia produzindo fake news. Então o cara que produziu fake news contra a Hillary Clinton, dizendo que ela tinha HIV, ganhou, tipo, sei lá, 100 mil reais, né, no dinheiro em dólares, né, 20 mil dólares e tal. Só por uma fake news, né, porque assim, quanto mais viraliza, mais eles ganham, né. Então, assim, eles são pagos para produzir fake news, né? E se viralizar, então, eles... No Brasil, esse jornal Cidade Online, jornal da Cidade Online também é um costume, useiro e vezeiro, né? Dessa tática, né? Então, eles têm perfis falsos, têm o rol completo, né? E
por último, ali a foto dos celulares, que é a Click Farm, né, que é a fazenda de cliques, que você coloca vários celulares e consegue criar vários perfis no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, e participar de vários grupos e tal, né? Então, você tem aí todo um sistema, né, que é feito para esse tipo de coisa, né? Então, não existe ninguém inocente nesse meio. Viu? Ô César, Pode falar. só uma coisinha aqui. Você falou bastante dos grupos, né, de WhatsApp e tal. Tem o pesquisador, acho que eu até falei com você, é o Davi Nemer. Ele é um pesquisador de Harvard. Que ele escreveu esse livro aqui que é bem bacana. E ele tem uma pesquisa muito forte sobre os grupos do WhatsApp. Então, ele tem um grupo de professores, pesquisadores que estão inseridos nesses grupos. E ele faz até, nesse livro aqui, no último capítulo, bastante uma análise sobre as eleições e como esses grupos atuam aí. Ele tem ele coloca como uma escala esse pessoal que trabalha nos grupos, como você citou, né? Então, é bem bacana quem tiver curiosidade de pesquisar. Eu quero depois... Acho que você já passou para mim ou não? Acho que você não passou de novo? Acho que eu não passei, mas eu citei. Você falou, né? Você falou. Legal. Só complementando, César, tem um vídeo do biólogo, né, um colega nosso de profissão, o Atila Marina, ele fala, o vídeo era o WhatsApp é a realidade de informação do brasileiro médio, né? Assim, ele fala nesse vídeo justamente como muita gente usa somente o WhatsApp como forma de se informar, né? O WhatsApp e algumas outras redes sociais. Porque você tem um problema muito sério chamado zero rating. O zero rating, para quem não conhece o termo, é as pessoas que só têm acesso à rede social. Então, ela tem não é nem pacote de dados, né, pré-pago, e a operadora ela dá o acesso ao WhatsApp e ao Facebook, sei lá. Então, você não tem capacidade de pesquisar em mais nada na internet. Tanto que tem uma pesquisa que eu ponho na minha dissertação, que é o seguinte: uma parte das pessoas acham que o Facebook é a internet. Eles não sabem a diferença entre... Foi feita uma pesquisa no mundo, né? No Brasil, inclusive. Então, assim, o lugar que as pessoas mais identificam que a internet é a web, tem uma série de coisas, é nos Estados Unidos. Mas uma série de países do sul global, boa parte dos cidadãos acreditam que a internet é o Facebook. Facebook, você tem uma ideia. Então, Penso, hein? Então, essa pesquisa aqui foi feita pelo Data Senado, né? É a mais confiável que eu tenho, porque você tem várias pesquisas por aí, mas essa do Data Senado ela é bastante interessante, porque ela acaba trazendo para a gente um dado que a gente já sabia, né? Mas ela acaba reforçando, né? Então, ou seja, entre as pessoas que dizem confiar no usar o WhatsApp sempre para se informar, e às vezes dá 93%. Né? Então, é muita coisa, é muita gente se informando. Né? Então, assim, a televisão, a gente fala da televisão, mas a televisão ainda é um meio que as pessoas se informam e confiam muito nela, né? A confiança na televisão ela é ainda bastante grande. Né? E aí depois vem YouTube, Facebook e tal. E lá pelas tantas vem jornal, revista, nem sei se o pessoal ainda lê, né? Mas assim, nós temos um cenário bastante complicado, né? Então, assim, a gente não pode esquecer, embora eu acho que isso não seja determinante, porque você tem muita gente escolarizada disseminando fake news e tal, por conta das questões que eu vou até citar mais para frente. Mas assim, o nosso cenário educacional também não é dos melhores, né, gente? Você ter mais de 50% das pessoas que não terminaram o ensino fundamental é um problema sério. Então, enfim, a gente não vai conseguir avançar muito com esse cenário, infelizmente, porque, enfim, e aí você vai para o INAF, né? Você vê o número de pessoas que conseguem ler um texto e compreender é 12%. Né? Então, ou seja, a proficiência que o INAF pede, né, que é o Exame Nacional, que é de alfabetismo funcional, né? Então, ele mede o alfabetismo funcional, ou seja, essa pessoa lê um texto e entende, né? Então, não tem a ver com o alfabetismo, né? Então, muitas vezes você pode ler um texto
decodificar o que está escrito ali, mas você não tem noção do que aquilo significa, né? Então, o INAF, ele mede um pouco isso, né? Então, ele tem vários níveis, né? Que na dissertação, inclusive, é detalhe. Mas também tem o site do INAF, quem tiver curiosidade pode ver lá. Então, a gente tem, né? Então, ou seja, se 12% tem proficiência, né? A gente tem alguns indícios de por que isso acontece, né? Então, em 2018, o então secretário da Educação, Nalini, ele falou, né, que ele confessou que os exames como o SARESP, como o Enem, eu acho que mudou um pouco isso, mas o SARESP, por exemplo, eu dou aula na escola estadual, né, a gente está adestrando aquelas crianças, e isso ele dizia em 2018, e hoje a gente faz isso, né, porque a cada 2 semanas os alunos têm que ir para a sala de informática fazer uma prova. E aí ele vai e ele está sendo adestrado a fazer aquela prova, para se acostumar com aquela linguagem, para poder melhorar os índices, né? Se não é outra coisa o que a gente está fazendo, né? Então, isso dito por ele, né? Mas ele não precisava nem ter falado que a gente já sabe disso, né? Então, eu não sei em que medida, né, a gente vai avançar tanto. Vamos pegar o número de alunos que tem. As redes municipais fazem um trabalho melhor, né? Então, assim, acho que tanto Vinhedo quanto Valinhos, acho que Vinhedo até mais, né? Mas as redes municipais fazem um trabalho bem legal. Agora, a rede estadual de São Paulo é uma lástima. E isso foge daquilo que até o próprio Paulo Freire fala, né? Que educação não é transferência de saber, não é treinar alguém para fazer uma prova, não é nada disso, né? Então, a BNCC, e eu tenho críticas à BNCC, que fique claro, mas ela começa a dar indícios para a gente melhorar, porque ela abre uma porta bem legal para a educação midiática, e você tem também habilidades bem claras para você de combate à fake news e de combate à pós-verdade. Então, por mais que ela tenha problemas, e a gente sabe que tem, mas ela, por ser um documento mandatório, né, que ela tem um poder mesmo de dizer, olha, faça, né, então ela acaba trazendo avanços, né, nesse sentido. Né? Então, uma outra questão também é a questão da hesitação vacinal, que eu, no começo da pesquisa, falar a verdade para vocês, eu achava que era culpa exclusivamente das fake news. Eu dizia, olha, a hesitação vacinal, as pessoas não estão se vacinando, tal, por causa... A OMS, ela lança um documento, né, mas um alerta das 10 ameaças à saúde global em 2019. Uma delas é a hesitação vacinal, né? E aí eu trago esse dado aqui, que eu pesquisei no DataSUS, né? A cobertura, esse gráfico você não acha em lugar nenhum, só aqui. Então, eu pesquisei no DataSUS a cobertura vacinal nos últimos anos, né? Entre 15 e 18, né? Para dissertação. Então, portanto, não tem período pandemia. Eu acho que pandemia você não pode considerar, porque você tem toda uma questão. Mas, então, ou seja, em 2015, a cobertura de todas as vacinas, né, as mais importantes, pelo menos para as crianças, tríplice viral e tal, era de 95%. Isso em 2016 cai para menos de 55%. E aí volta... Um ano caiu isso tudo? Sim. E tem alguma explicação que você achou, César, para isso? Eu não achei. Mas por isso que eu estou dizendo assim, a hesitação vacinal, ela tem várias causas, né? Ela tem várias causas. E aí ela volta a subir em 17, 18. Então, mas foi exatamente por isso que eu fui para a vacina na pesquisa, para tentar descobrir um pouco dessa causa. E eu fiz um curso online na Universidade de Queensland, na Austrália, online, né? Pelo amor de Deus, não fui para lá. E um curso bem completo sobre a hesitação vacinal. Então, tem várias... Eu trago algumas questões aqui. A OMS, em 2019, fez um grupo consultivo de profissionais para entender por que as pessoas não se vacinavam, né? Ou hesitavam em se vacinar.
Então, você tem complacência, né, que é a dúvida, né, que você tem em relação à vacina mesmo, né, se a vacina é confiável, se a vacina, enfim, vai dar efeito colateral, e isso tem a ver com desinformação. Essa parte tem a ver, sim, com desinformação. Ou seja, quanto mais você tem pessoas disseminando informações de que as vacinas fazem mal, as vacinas isso e aquilo, a vacina aquilo outro, você vai criando dúvida e não vai vacinando seu filho. Né? Então, eu não encontrei nenhum estudo que cravasse, no caso do Brasil, como você perguntou, Tércio, qual foi a causa. Mas uma delas é a complacência, né, isso dito pela OMS, que pode estar relacionada às fake news, tá bom? Mas você também tem a falta de acesso às vacinas. Então, por exemplo, assim, você vai vacinar o seu filho, em que horário? Se você trabalha... Então, assim, os postos têm um horário para... assim, que você possa levar o seu filho depois do trabalho, por exemplo? Não sei. Então, tem os países pobres, né? Aqui também estão contemplados, né? Olha a vacinação da Covid em África, né? No continente africano. Ninguém nem comenta, né? A África ninguém nem sabe que existe. Então, assim, então você tem... A vacina é cara, né? Então, você tem... Uma das coisas que eu vi nesse curso que eu fiz de antivacina é a seguinte: funciona mais quando você leva a vacina no trabalho, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu sou de um tempo, né, que a gente tomava vacina na escola. Né? Então, tinha um dia lá, na verdade, tinha dentista, tinha vacina, tinha médico, tinha vacina, tinha um monte de coisa. E funciona mais, porque muitas vezes a pessoa não se vacina porque ela não quer, mas porque ela não teve tempo de ir e tal. E aí uma outra questão que pode também estar associada à questão das fake news é a falta de confiança nos profissionais de saúde. Falta de confiança nos médicos, falta de confiança nos enfermeiros, nos hospitais, dúvidas sobre a questão do governo, né? Que aí também as fake news ajudam a falar que o governo quer ganhar dinheiro, eles querem vender vacina e tal. Então, tem tudo isso. Então, essas são as razões que a OMS lista para a hesitação vacinal. Tá bom? Que podem estar ligadas às fake news, mas a gente não tem como cravar isso numa pesquisa bem complexa, né? Que teria que ser feita. Então, o Gallup fez uma pesquisa em 149 países, né? Então, assim, o número de pessoas que não se vacina é baixo. Né? Então, assim, perguntaram para os pais se eles tinham vacinado os filhos naquele ano, 2018. Né? Então, 94% vacinou. Né? 6% só de 149 países. Então, assim, o Brasil também não está com índices tão baixos assim, né? Embora a cobertura no geral tenha caído, né? Muito, mas assim, as pessoas elas querem vacinar, você não vê pessoas assim, negacionista da vacina ferrenho, não vou vacinar porque não sei o quê. Esses são apenas 2%, né? Que eu inclusive no meu texto, eu cito isso. Né? Então, assim, você tem a pessoa que hesita, então a gente não pode confundir a pessoa que tem dúvida sobre a vacina, que tem a ver com informação, tem a ver com a questão da divulgação científica que eu falei com vocês, né, que é difícil divulgar. Então, assim, essas informações, elas vêm muitas vezes num texto muito complexo, para o sujeito que não terminou o ensino fundamental, ele não vai saber decodificar. Aí vem uma fake news, ele fala, tá vendo? Sabe? Então, assim, a hesitação vacinal é um problema que precisa ser tratado, né? Precisa ser trabalhado. Então, assim, como que eu informo sobre os efeitos colaterais? Morreu uma pessoa, ok, vamos esclarecer o que houve, o que não houve e tal. Não é? Porque outro dia eu tive um embate com uma aluna no ensino médio, né? Nossa, eu falei, cara, assim, eu estudo isso e aconteceu comigo, né? Ela falou, não, mas a pessoa tomou vacina da Covid e morreu. E aí eu tive que fazer toda uma conversa. Mas assim, ela fincou o pé ali, sabe? Então, assim, e é uma boa aluna, entendeu? Não é uma aluna negacionista, tal, é uma boa aluna que faz tudo e tal. Então, assim, você tem esses casos, né?
mas você tem mesmo uns 2% de antivacina ferrenho, né? Então, em todos os países do mundo, diga-se de passagem. O pior deles é a França. Né? Então, assim, na França, nós temos um caso muito sério lá de movimento antivacina, né? Na Itália também, inclusive políticos, né? Que defendem. Inclusive, teve um que na Itália que não se vacinou e pegou o Covid. Então, tem vários casos assim. Tá? Então, esse é um problema complexo, né? Que passa pelos algoritmos, passa pela questão da recomendação dos algoritmos, né? Não sei se vocês têm conhecimento, né? Mas, assim, os algoritmos, eles acabam recomendando quem dá mais ibope, né? Então, se um grupo nazista tiver muita recomendação, o algoritmo vai dizer, olha, por quê? Porque pelo modelo de negócios das plataformas, ele tem que prender você dentro da plataforma, vendo coisas, curtindo, compartilhando e tal. E ele vai te dar coisas que você gosta, ele vai dar mais o mesmo. Então, vamos supor que você torça para o Vasco. Paciência, né? Né? Então, ele vai te mostrar o Romário, o Edmundo, aqueles títulos memoráveis, eu não sei o quê, e o Vasco é o melhor do mundo, e vai mostrar tudo de ruim dos outros times, né? Do Corinthians, por exemplo, que é um time maravilhoso, mas ele vai falar mal do Corinthians. Então, ou seja, para você que é vascaíno continuar na plataforma, ele vai te mostrar tudo de bom do Vasco e tudo de ruim do Corinthians. Então, o que vai acontecer? Você fica na plataforma. E aí ele vende esse tempo, né, que é a economia da atenção, vende esse tempo para empresas, né, de propaganda. Esse é um problema. Então, se o sujeito curte um post de nazista, ele vai receber de racismo, ele vai receber isso a rodo. Por quê? Porque o algoritmo ele vai entender que você gosta disso e vai te prender ali com isso. Né? Então, você tem um segundo problema, que é o hiperpartidarismo, que aí são pessoas militantes mesmo da antivacina, que são poucos, mas você tem, né, pessoas que eles são messiânicos, né? Então, assim, são pessoas que realmente estão ali, trabalham duro, viu? Para fazer valer o seu ponto de vista, né? Você tem uma outra questão, que é a crise de confiança na mídia tradicional, né? Não sem motivo, né? Durante muito tempo, a mídia tradicional fez o favor de trabalhar com informações complicadas, né, digamos assim. E por último, você tem a leitura crítica da mídia, né, que aí entra o alfabetismo funcional. Então, assim, não dá para você pensar que você vai resolver essa questão com uma bala de prata, porque não vai. Né? Então, assim, eu até pensei isso, eu falei, na minha cabeça, né, a educação era o norte e tal. Mas não é só a educação. Acho que a educação é parte da solução. No médio prazo, né? No médio prazo. No curto prazo, a gente também não consegue resolver isso, né? Então, eu trabalho, e a minha perspectiva é a implementação do letramento midiático e informacional nas escolas, né? Então, ou seja, que é não só o letramento funcional, que é você aprender a mexer no celular, aprender a mexer no aplicativo e tal, mas que isso seja feito de uma forma crítica, de uma forma pensada, né? De uma forma em que você possa trazer mais cidadania, que você possa trazer, né? Não é só, por exemplo, você ter um iPhone por causa do status, né? De ter um iPhone e tal, mas é você ter um dispositivo, né? E eu sou a favor do dispositivo na sala de aula e tal. Mas que esse dispositivo possa te trazer mais cidadania, mais conhecimento, e não ser usado para você distribuir racismo, distribuir misoginia, distribuir fake news e tal, né? Então, eu sou militante do letramento midiático na escola, mas essa é uma discussão mais complexa, né? Então, e aí entrando já na minha pesquisa, né, em si, né, que é a leitura de desinformação sobre vacinas, como eu disse, eu mudei, né, que era fake news, mas hoje eu já não acho que a fake news dê conta do recado, né? Então, eu sou orientado pela professora Graça Caldas, que ela é jornalista, foi correspondente do Jornal do Brasil, trabalhou na Folha, foi professora da Unimep há muito tempo, da assessoria de imprensa da Unicamp, também é professora até aposentada lá do LabJOR. Então, é um estudo múltiplo de caso, né, qualitativo, portanto, esses resultados não podem ser traduzidos para o resto da população, só para esses indivíduos que participaram dele.
eu estou ancorado nos estudos culturais do Stuart Hall, né, e na perspectiva da comunicação do professor Ismar Soares da USP, né, do ECA da USP. Né. Então, qual que é o problema que eu visualizei? Né? Então, assim, a pergunta, né, que me move, né? Como que a sala de aula tem sido afetada pela negação da ciência, motivada pelo fenômeno da desinformação? Porque em 2016 eu estava na sala de aula, um aluno me falou: professor, você acredita no livro? Eu falei: acredito, né? O livro é legal, o livro. Bom ter livro, né? Não, mas quem escreveu o livro foi o homem. Então, foi o homem que escreveu o livro. Então, assim, e aí a gente gerou toda uma discussão lá e depois veio o pai lá me xingar e tal. Porque eu disse que esse conhecimento, ele é fundamental, porque a história da humanidade, né, assim, o conhecimento produzido pela humanidade que está no livro, né? Não é o sujeito que sentou ali e resolveu escrever alguma coisa que deu na cabeça dele, não, é o conhecimento da humanidade. Tudo que a gente aprendeu está ali naquele livro, né? Mas deu um rolo, enfim, eu não vou entrar nisso, e aí eu falei: gente, o que está acontecendo? Não, preciso ver o que está acontecendo, né? Se mais pessoas... só está acontecendo comigo? Não é possível. E eu vi que não, né? Então, assim, por conta do WhatsApp, né? Na época, mais YouTube, né? Nem tanto WhatsApp, eles tinham acesso a esses vídeos de o homem não foi para a lua e tal, e vinham com isso para a escola, né? Então, essa dúvida permeava as cabeças ali, né? E me mostrou vários vídeos e tal. Então, aí eu procuro, então, olhar a percepção dos alunos do ensino médio, né? Acerca de notícias factuais. Eu prefiro chamar de notícias factuais e não notícias verdadeiras, porque também essa noção de verdade é complicada, né? Então, você fala: essa é a sua verdade, essa, né? Então, assim, eu não trabalho com notícia, embora eu tenha colocado, abre um parênteses aí, no questionário verdadeiro, porque eu não sei como na pesquisa os alunos, não sei se eles teriam noção de verdadeiro e falso e tal. Factual, não factual, né? Então, eu coloco verdadeiro na pesquisa, mas eu trabalho com o conceito de notícia factual. Por que factual? Porque é fato. Então, assim, tem a verdade, assim, conhecereis a verdade vos libertar. Né? Então, assim, a verdade para um segmento pode ser uma coisa, para outro segmento pode ser outra. Né? Principalmente quando a gente trata de religião, como é o caso dessa frase. Né? Uma dúvida, César, agora uma dúvida, inclusive, de português. Tá uma frase, a expressão fato verídico é pleonasmo ou não? Pleonasmo. Porque dá para saber. Se é factual, não é. Então, eu trabalho. Por que então notícia factual? Porque o factual é o seguinte: é um fato. Então você pode discutir, eu posso dizer assim: olha, o Corinthians perdeu, mas na verdade ele ganhou. Porque a vitória é má conselheira. Então pode dizer: olha, essa vitória, na verdade, essa derrota não foi uma vitória. Nós ganhamos. Mas qual que é o fato? Que perdeu, né? Ele tomou uma sapecada. E pronto, né? Então, assim, não tem como você dourar a pílula, né? Então, eu trabalho com essa noção de notícia factual, né? E não factual, que é, aspas, fake news, né? Sobre vacina. Tá bom? Aí o objetivo o geral que eu vou estar respondendo nas conclusões. Como a escola está enfrentando esse fenômeno do negacionismo, né, e da pseudociência na formação da leitura crítica, e como elas têm se preparado para isso, né, se é que têm se preparado. Esse é o objetivo. A metodologia, ela foi afetada pela pandemia, né, eu ia fazer em 4 escolas, né, 2 públicas e 2 privadas, e aí o meu campo era início de 2020, né, então, assim, eu fui nas escolas, marquei tudo, deixei tudo agendado, veio a pandemia. E aí todo mundo desistiu. Todo mundo, lógico, né? Teve que dar conta da aula online, aula remota, não sei o quê. Então todo mundo me largou. Eu fiquei 1 ano e meio batendo de porta em porta para tentar
uma escola para poder fazer a pesquisa, e em 2021, só no meio de 2021, que eu consegui 2 escolas, uma pública e uma privada, para poder fazer o campo, né? Então, assim, eu já estou quase sendo jubilado na Unicamp, porque eu não consigo terminar a pesquisa, mas, enfim, eu infelizmente fui travado mesmo. Eu fui afetado diretamente pela pandemia, não teve como. Os testes eu criei com base no Civic Online Reasoning, que é um teste do Stanford History Education Group, que é o grupo de história da Universidade de Stanford, história da educação. E eles fizeram lá uma pesquisa bastante ampla, né, em 2015 e 2016, verificando realmente essa questão, se os alunos identificam, né, os alunos das escolas americanas, do ensino médio, se eles, na verdade, eles fizeram mais amplo, né, fizeram do fundamental, do médio e da universidade. Mas eu me atenho só a essa questão do ensino médio, lá que é o college deles, é o college. O que eles fizeram lá, e eles, enfim, fizeram uma pesquisa bastante ampla, tiveram alguns resultados, e eu me inspiro nisso para fazer os meus testes, né? E aí eu peguei notícias entre 16 e 19, né, que circularam em diversas plataformas, usando os 7 tipos de desinformação da Wardle que eu vou falar agora, e também as fichas de checagem da agência Lupa e da Aos Fatos, tá bom? Os 7 tipos de desinformação eu gosto de explicar porque a gente fala fake news, né? Então, assim, o Wardle e o Interaction, eles falam que existem 7 tipos de desinformação, não só fake news ou não fake news, que a gente está a dualidade. É fake news, não é fake news. Então, assim, conteúdo enganoso, ela considera sátira, eu não considero muito sátira, mas enfim, tem a ver. Tem a notícia 100% fabricada, tem a imagem adulterada. E agora, a mais perigosa é o conteúdo enganoso, né? Que é aquele que está ali, que tem uma meia-verdade, né? Aí você distorce o resto. Essa informação é difícil, entendeu? Conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, porque como eles são espertos, eles dão uma informação verídica, um fato verídico, né? Então, e lá pelas tantas, aí distorce o resto, entendeu? Então, é aquela história, né? Sabe esses vídeos que eles pegam um vídeo do candidato falando uma coisa e distorce o que ele falou? É mais ou menos isso, para quem está acompanhando. Tá bom? Aí eu produzi da minha própria cabeça essa ficha aqui, que né? Então, pegando, né? O Civic Online Reason, a agência Lupa, Aos Fatos e a coisa dos 7 tipos de desinformação, eu produzi esses 7 tipos possíveis aí de tipos de fake news, digamos assim, né? Que os alunos... E aí esses 7 tipos se transformaram em alternativas e os alunos tinham que olhar o texto, né? E clicar no que ele achava, né? Então, enfim, essa pesquisa, hoje eu vejo, né, ela é bastante limitada, por quê? Porque, enfim, você está num ambiente de aprendizagem, um ambiente controlado, portanto, né, que não reproduz o que acontece no dia a dia, né? O cara recebe no WhatsApp ali, ele anda no Facebook e tal. Então, ele não reproduz, infelizmente. Então, assim, essa é a limitação. Mas, enfim, dentro da educação, um pouco assim também, né? O que é o livro didático, né? O livro didático, ele não reproduz também, né, o dia a dia, né? Ele reproduz ali uma coisa ali. Você está vendo ali no ambiente controlado do livro, dos exercícios e tal, com fins didáticos, né? Bom, o perfil dos estudantes, já entrando na pesquisa em si, né? Então, as escolas, né? A primeira, eu fiz um pré-teste em 2019, presencial, em amarelo, não sei qual é essa, gente, eu tenho um pouco de dificuldade, mas, enfim. Amarelo, É amarelo mesmo, né? É a escola pública da pesquisa e em vermelho é a escola privada da pesquisa, né? Então, só para a gente ver o resultado do Enem deles, né, linguagem de códigos, as duas públicas, elas praticamente se equivalem, né? E a escola privada, ela está um pouco acima, né? Nem tão acima, eu achei que tivesse mais, mas não... Enfim, acho que foi até 2019 que divulgaram os resultados do Enem, depois não mais, né? Teve uma lei aí para não divulgar. Então, assim, os participantes na escola pública, a maioria que participou foi do primeiro ano, né?
E aí teve também no segundo e terceiro ano, né, 25% das séries, e na escola privada, mais no terceiro ano, porque a professora fez um trabalho, né, aproveitou a pesquisa para fazer um trabalho sobre isso, sobre a questão das fake news, das vacinas e tal, né. Então, responderam, eu não coloquei aqui, mas foram 400, ao todo 411 participantes, sendo 323 da escola privada e 88 da escola pública, tá bom? Eles se autodeclaram, né? Então, na escola privada, a maioria é esmagadora de pessoas da pele branca, né? 11% de pretos e pardos e 5%, não, acho que é 3%, não saiu a porcentagem, mas é 3% de amarelos indígenas. Na escola pública, a maioria esmagadora, 60% de pretos e pardos, 34% se declaram brancos e 6% amarelos indígenas. A renda familiar, como é de se esperar, né? Na escola, é uma escola pública de periferia, tá? Então... Campinas, as duas, né, César? Campinas, as duas. A escola privada ela é no centro de Campinas, mas aí recebe alunos de todo que é lugar, né? Então, assim, isso não conta muito na escola privada. Mas na escola pública são alunos daquela região mesmo. Então, assim, a maioria esmagadora ganha até 2 salários mínimos, né? E na escola privada você tem aí a grande maioria a renda familiar é de 5 a 10 salários mínimos, 2 a 4, mas tem ali 7% que está ali acima dos 20 salários mínimos, né? Então é uma realidade bastante diferente, tá bom? Pessoal, já indo para a parte final, que são os resultados, né? Gente, se eu estiver falando muito, vocês digam, corre mais, porque não vai dar tempo. Tá tranquilo o tempo? Tem 1 hora de... Tá de boa, então tá bom. Tá de boa, é ótimo. Isso aqui é visto de aluno, viu, gente? Pessoal, então, eu não vou passar todas as questões aqui, que são 10 questões, né? Mas eu vou passar, assim, eu fiz grupos de questões, na verdade. Então, assim, eu fiz o grupo da Desnotícia, não sei se vocês têm conhecimento da Desnotícia, que é aquela sátira em forma de notícia, que é o Sensacionalista, que é o G17, que são lembra do a fundação do Cacete Planeta, né? Caceta Urgente, Planeta Diário, né? Jornalismo, como é que é? Jornalismo mentira, alguma coisa é verdade, tinha lá. Enfim. Então, assim, esse jornalismo existe desde os anos 80, com o Cacete Planeta, com vários tipos de... a própria revista... Não sei se vocês lembram, se é do tempo de você, a revista Bundas, né? Tinha caras, né? E aí o Ziraldo criou a Bundas, né? Que é uma sátira da Caras, né? Então, enfim, esse tipo de notícia, na minha concepção, não pode ser considerado fake news. No entanto, bom, mas isso eu vou falar na análise. Deixa eu trabalhar com a notícia aqui primeiro. Então, isso aqui você tinha uma notícia do Sensacionalista, que é um site de humor que estava hospedado na Veja, hoje ele está no Globo, né? E ele fala assim, de olho em quem não usa vacina, empresário lança um bungee jump sem corda. Então, evidentemente, isso é uma piada, né? Assim, eu sei, você sabe, mas será que os alunos sabem? 46% enxergaram uma sátira. 46% dos estudantes enxergaram uma sátira. 17% diz que é verdadeira. Essa, de fato, é uma notícia factual, né? Então, 10% considerou a notícia falsa, e aí tem lá o insustentável e o impreciso, entra naquele conteúdo enganoso de que eu falei, né? Que os estudantes, eles, assim, eles acham que uma parte é verdade, uma parte pode não ser. Então, mas é muita gente achando, na minha opinião, que a informação é verdadeira. César, só rapidinho. Sobre essa notícia, eles viam a notícia inteira ou só liam essa manchete? Assim? Não, vinha a notícia toda. Vinha uma manchete e depois eu punha o print, né, do sensacional, porque eu tentei reproduzir o que estava no real, né? Mas não dá. Então, eu printei essa capa aí e depois eu pus o texto corrido, o texto mesmo digitado, né, tal, para que eles lessem a notícia toda. Então, não sei se leram, também tem essa. E aí, quando você divide entre público e privado, aí você tem um pouco
da noção, né? Então, assim, 53% dos estudantes da escola privada enxergaram a sátira, mas na pública só 17%. Né? E aí, quando você vai para quem considera notícia factual, você vê que na escola pública 30% achou que a notícia de fato tinha ocorrido. Né? Enfim. Mas a gente sabe dos problemas que existem, né? Sem julgamento. Entre os que colocaram que a notícia é satírica, eu tinha um campo para justificar, não era obrigatório. Tá? Então, mas se você quisesse justificar, tinha um campo ali para justificar, porque eu fiz o Google formulário, né? Então ele clicava ali. Aliás, isso foi afetado pela pandemia também, porque era presencial, né? Era no papel, escrevia e tal. Mas aí, depois, com a pandemia, eu tive que fazer no virtual. E aí, como eles fizeram, né? No caso da escola privada, eu mandei o link, eles fizeram. E na escola pública, eles foram para a sala de informática, então você não tem muito como controlar isso, né? Bom, nem é interessante que controle também. Mas, enfim, 110 respostas, 110 alunos justificaram, dos que consideraram uma sátira, justificaram. Então, aqui é um recorte de quem considerou sátira e quem justificou. Então, ou seja, 31% viu traços de texto humorístico, né? 27% de crítica anti-vacina. Só, na minha opinião, isso é um problema que só 24% viram que é um veículo de humor. Acho que é a primeira coisa que eu olho é o ver, mas sou eu também, né? E texto irônico, 18%, né? Então, a justificativa, por que eles consideraram o texto? Ok? Aí, nessa análise que eu já falei um pouco, né? Então, assim, eu não considero o desnotícia como desinformação, mas ela pode se tornar desinformação se ela for compartilhada sem a fonte. Então, se eu pegar só essa informação do bungee jump sem corda e colocar num grupo de WhatsApp, um textinho ali, sem dizer de onde vem e tal, alguém pode realmente confundir. E também quando ele é reproduzido com a fonte, mas eu não sei que o sensacionalista ele é um veículo de humor, né? Então, nesse caso... E eu acho problemático também esse tanto de aluno que considera a informação verdadeira, gente. Isso, enfim. E aí tem uma coisa que a Clara Wardle fala do misinformation e do disinformation. Porque o misinformation é quando você compartilha sem intenção. Sabe quando você fala assim, esse chazinho aqui é bom para Covid e tal, que a minha tia compartilhou, né? Mas assim, ela não queria, sabe, fazer fake news comigo. Ela viu que em algum lugar limão com não sei o que faz bem para Covid, ela me passou. Então, a Wardle chama isso de misinformation. Agora, disinformation é intencional. É quando a pessoa realmente passa assim, vou ferrar aquele cara. Então, ela faz essa distinção, né? Eu acho difícil, né, você saber a intencionalidade da pessoa, né? No caso, assim, você tem realmente o gabinete, você tem a linha de produção, né, da desinformação, mas você tem também uma série de pessoas que passam na boa fé, entendeu? Principalmente na questão da vacina, isso foi muito comum, infelizmente, tá bom? E aí, um outro grupo de questões que é a informação 100% fabricada, né? Então, aqui, o marido da prima da Simone diz que a vacina da febre amarela... Essas perguntas são antes da Covid, tá? Então, assim, só a de 2020, ali, do sensacionalista, que é mais nova, mas todas elas são 2019 para trás. Então, é uma questão da febre amarela, né? Então, assim, ninguém deve tomar a vacina da febre amarela, porque o governo está escondendo da gente e tal. Isso é um problema. Tal. Assim, a grande maioria dos estudantes identificaram como falsa a informação. Já uma outra galera também, quase 30%, considerou insustentável e imprecisa. O que eu acho positivo, né? Então, só 2% considerou a informação factual. Então, depois eu vou discutir um pouco isso, né? Então, quando você divide, você tem ali da escola privada quase 70%, na escola pública 50% considerou a informação falsa, e factual, ninguém da escola pública considerou ela factual,
e na escola pública, ninguém da escola privada e 2% da escola pública, né? Os outros resultados são mais ou menos parecidos, tá bom? Quando você vai justificar por que você considerou o texto falso, né? Então, entre os que justificaram e os que consideraram o texto falso, que era a resposta esperada, né? Então, 33% falou que não tem fatos científicos nesse texto, né? No texto do WhatsApp não tem fato científico. Que o veículo WhatsApp não é confiável, né? Que falta autoria no texto, né? Então, o marido da prima Simone, assim, ele trabalha num hospital em Sorocaba. Quantos hospitais tem em Sorocaba? Quantas primas Simone tem em Sorocaba, né? Então, também quando a gente vai trabalhar também, assim, como identificar uma fake news, uma dessas coisas, né? Assim, não tem autoria, não tem dado certo, não tem sobrenome a pessoa, é o José da Silva. Então, a fonte não confiável, né? Tem, assim, N respostas aí, né? Mas as mais relevantes são essas, né? Então, faltam dados, né? Então, esses os que consideraram o texto falso, né? E aí depois eu tenho o contraponto, que é a informação factual veiculada em mídia tradicional, que é aí G1, né? Estado de Minas, né? Que eu uso o G1 e Estado de Minas, né? Para trabalhar essa questão. Então, essa informação da vacina contra o HIV é uma informação factual, né? Veiculada num site tradicional. Eu acho que num futuro próximo, e de repente, se eu for num doutorado, de repente, verificar se a mesma notícia colocada em veículos diferentes, né, num da mídia tradicional e numa rede social, se os alunos percebem essa informação do mesmo jeito, né? Então, assim, a mesma notícia. Porque eu coloquei notícias diferentes, então, fazendo uma autocrítica a mim mesmo, né? Então, assim, notícias diferentes. Então, assim, enfim. Hoje eu não faria isso, mas eu já fiz, então. Eu era jovem, então. Então, assim, 87% considerou factual, né? Então, acho que por estar num veículo de mídia tradicional, tem toda essa coisa da credibilidade, né? Então, assim, muito pouca gente considerou ela falsa. E também não é uma boa notícia, por incrível que pareça. Depois eu vou explicar por quê. E aí você tem aqui, quando você divide, né, entre público e privado, aí você tem a maioria, 93% da escola privada achou que era factual e 60% da escola pública, né? Então, os alunos da escola pública também não têm essa certeza toda de que a mídia tradicional divulga fatos, né? Enfim, os outros resultados são mais ou menos parecidos, né? E aí, por que você considerou a informação factual? 53% diz que é por causa do veículo, né? Então, há uma confiança bastante grande no veículo de informação, né? O G1, o Estado de Minas é a mesma coisa, né? Então, que aparece também. E aí, 20% foram nos dados, né? Diz que os dados são confiáveis, e 17% nos dados científicos, né? Então, e aí depois uma coisa que eu estou até tentando colocar em valinhos, que é a coisa do letramento científico. Não sei se vocês têm algum posicionamento sobre isso, né? O letramento científico da população, né? Mas poucos alunos se dados científicos, fatos científicos, né? Eles não costumam falar sobre isso. Então, não sei se porque não tem costume, se porque não é falado com eles nesses termos, né? Que às vezes a pessoa sabe, mas não sabe nominar, igual português, né? A gente sabe um monte de coisa, mas se pedir para a gente dar nome aos bois, a gente muitas vezes não vai saber, né? Então, depois eu até queria ouvir alguém de vocês sobre letramento científico, o que vocês pensam sobre isso. Então, mas poucos alunos sentem a questão dos dados científicos, fatos científicos, né? Tá bom? Então, e a minha análise ela é um pouco assim. Eu não acho positivo o fato de você considerar o que está na mídia tradicional verdadeiro, factual. Por quê? Porque você tem empresas da mídia tradicional que sabidamente divulgam, dá espaço a negacionista, diz que coloca em dúvida a eficácia da vacina, trabalha com teorias da conspiração. A gente tem aqui no Brasil pelo menos uns 3 veículos que
são os zero e vezeiro nessa prática, pelo menos uns 3 veículos. Então, e a mídia, esse tipo de mídia tradicional, a gente fala que ele passa, não é passa pano, né? O termo como é que chama? Verniz, né? Ele passa um verniz na fake news. Então, ou seja, o sujeito divulga, o jornal Notícia Cidade Online, que é um site apócrifo lá, divulga uma fake news. Quando essa fake news ela vem para a mídia tradicional, para essas redes aí que são grandes, concessões públicas até, ela se transforma em verdade. Por quê? Porque aí tem a chancela do comentarista fulano, tem a chancela do fulano que tem não sei quantos mil seguidores. Então, o aluno considerar que o que sai na mídia tradicional é factual, isso é um problema sério, isso precisa ser trabalhado. Eu acredito que é em língua portuguesa, mas acho que todo mundo deve trabalhar isso, né? Porque senão a gente vai dizer, mas saiu em tal lugar. E se saiu lá é verdade. Então, ou seja, a tendência que eu enxergo aqui é você considerar o que sai no WhatsApp mentira e o que sai na mídia tradicional é verdade. Então, assim, nem tanto lá, nem tanto cá. Né? A gente tem que... Por isso a leitura crítica da mídia, né, a educação midiática, que eu falo que é fundamental. E não tem. Então, assim, se um texto, se ele está em formato jornalístico, está bem editado, está bem não sei o quê, o cara vai acreditar, gente. Então, assim, eles sabem disso. Os produtores de fake news sabem disso. Então, um outro dado que eu trago aqui é o seguinte. Não, não, é mais para frente, então. Tá bom? Então, já indo para o penúltimo tipo de texto que eu trabalhei, já encaminhando para o final da apresentação, informação com dados imprecisos. Essas são as mais difíceis, né? Então, aqui você tem o blog Curas Naturais, que ele põe uma foto do Bill Gates montado, né? Põe os meninos pretos ali, né? Sabe? Um negócio lamentável, né? Para dizer o mínimo. E aí o texto não tem nada a ver com a imagem. É um texto, enfim, de uma enfermeira que trabalha num hospital, que a vacina da febre amarela, ela está matando gente, o governo está escondendo, enfim. Então, assim, é um negócio assim, tão mal feito que não dá para acreditar que alguém vai considerar isso verdadeiro. Mas, para nossa surpresa, ainda 11% dos alunos ainda consideraram essa notícia factual, essa informação factual. Felizmente, a grande maioria, né? Juntando aí falso e insustentável e impreciso, daí pelo menos 40%, 60%, 70%, 80%, né? Quase 80% de pessoas que não menos de 80%, não consideram informação factual. Mas ainda assim, né, uma notícia assim, tão mal feita desse jeito, né, e está em forma de relato ainda, sabe, um negócio assim. Quando eu divido entre público e privado, aí a tragédia aumenta. Então, você tem 25% de alunos de estudo na escola pública que considera essa notícia factual. E, enfim. Mas é o que eu digo, assim, eu também não sei em que medida os alunos, porque eu dou aula na escola pública do Estado, né, e eu sei que os alunos são avessos a fazer exame. Então, assim, no pré-teste, eu lembro que os alunos pegavam assim, professor, mas tem que justificar? Não precisa. Então, vou fazer de qualquer jeito. No pré-teste que eu fiz presencial em 2019, numa escola pública da periferia também, os alunos colocam assim, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Eles nem se deram ao trabalho, porque eu dava a ficha com os tipos de fake news, explicando o que era cada uma. Eu mesmo expliquei, olha, pessoal, não é só fake news ou não fake news, pode ter nuances e tal. E eles não estavam nem aí, eles chutaram. Então, assim, eu não sei, por isso que eu estou dizendo, eu não sei em que medida esse resultado, enfim, reflete que o aluno não sabe ou que ele não se importa. Fica aí a dúvida, né, que a gente precisava trabalhar. Mas o fato é que, nesse caso, com esses alunos, esse foi o resultado, né? Então, não há muito o que fazer. Então, aí quem deu a resposta esperada, por que considerou o texto impreciso e insustentável, né? Que era a resposta esperada. Então, assim, isso é simplesmente a opinião do autor. Ok, então você não pode ser considerado factual, né? Então, tem também uma coisa da língua portuguesa, trabalhar fato e opinião, né? Isso aí está na BNCC, inclusive. Fato é uma coisa, opinião é outra.
Faltam dados, né? 17% falou que o veículo é não confiável, né? 17% falou que não tem fatos científicos, né? Então, alguns acharam também que é teoria da conspiração, discurso negacionista, né? Então, você tem aí os motivos, né? Tá bom? Aqui que eu queria chegar, né? Então, eu coloquei 4 questões nesse grupo de insustentáveis, né? Ou seja, com dados, alguns dados factuais, e aí distorce. Então, assim, a vacina da febre amarela dá reação. Ela mata? Não, não mata, não costuma matar. Né? Então, assim, tem uma percentagem ínfima, mas uma reação que dá, eles fazem um alarde, um estardalhaço. Como eu disse, o movimento antivacina, ele é estrondoso, né? Então ela coloca um relato ali dizendo que teve um problema de chumbo na vacina, e mercúrio, não sei o que tá. E as pessoas não sabem como é que é feita a vacina, elas não têm essa informação, né? Então causa dúvida, né? Então esses são os textos mais difíceis, seguramente. Então eu coloquei 4 textos, o 2, o 4, o 7 e o 8. Um falava sobre Trump, lá que o Trump falava para não tomar vacina, que a vacina tinha veneno dentro e tal. Não que o Trump tenha falado isso, viu? Ele não falou. Só falou que não ia tomar vacina, mas não disse isso. O que tem veneno foi por conta da fake news que criaram. Então, assim, o Trump deu entrevista, eles distorceram o resto. Então, o que você nota? Quanto mais o texto se aproxima do formato da mídia tradicional, mais os alunos vão considerando ele como factual. Então, olha no grupo de verdadeiro, de que considerou a questão verdadeira. Quando ela sai em mídia social, 21%, blog 10%, né? Blog alternativo 21%. Esse da mídia tradicional foi um texto publicado na Folha do Acre, sobre vacina da... que as meninas tomam. Esqueci agora. HPV. HPV, isso mesmo. Vacina contra HPV. Então, saiu na Folha do Acre uma matéria de uma médica negacionista aqui de São Paulo, que foi para lá falar que a vacina do HPV estava matando as meninas. Então veja bem, quanto mais se aproxima, essa é a percepção que eu tenho do texto tradicional, com manchete, que a gente chama de fonte de autoridade, né? Uma médica. Então, assim, médico falando, médico não é infectologista, é virologista, é uma médica. É uma médica, inclusive, que é defensora da ozonoterapia. Não sei se você... Né? Ela tomou um processo do Conselho de Medicina porque ela estava fazendo ozonoterapia. Essa médica vai para lá, faz uma palestra e o jornal dá como se fosse, né? Então, enfim, então é isso que eu queria colocar, né? Então, quanto mais o texto se aproxima do formato da mídia tradicional, mais a tendência é você considerar ela como factual. E os produtores de fake news sabem disso, então eles vão cada vez mais fazer esse tipo de coisa, né? Então, bom, isso é um pouco do que eu já falei, eu não vou me ater nisso, né? E só dizer que esse descrédito das mídias sociais, isso é identificado pelo Datafolha, tá bom? Então, o Datafolha, em março de 2020, fez uma pesquisa em confiança da mídia, né? Então, a mídia mais confiável, segundo a pesquisa do Datafolha, é a televisão. 68%, 70% de confiança. Então, o que sai na TV, a maioria das pessoas acreditam. E a menos confiável é o WhatsApp, né? São as mídias sociais. Então, isso bate, então, portanto, a minha pesquisa micro, né? Bate com pelo menos esse dado. Tá bom? E indo para o último item aqui, que é o conteúdo patrocinado, né? Esse eu puxei da pesquisa de Stanford, né? Que lá eles também fizeram um teste assim, né? Se os estudantes americanos conseguiam identificar uma notícia que ela é patrocinada ou uma notícia, digamos, real, né? Porque a notícia patrocinada é real, só que ela tem uma coisa que ela é patrocinada. Isso tem uma questão envolvida aí, né? Então, no caso, só voltando aqui, né? No caso, esse é um texto que saiu do estado de Minas, patrocinado pela rede Mater Dei,
no caso, vendendo a vacina da gripe, né? Então, no final, lá tinha informações de compra. Isso estava tudo no texto, o aluno tinha como ver isso. Né? Então, compra a vacina da gripe, não sei o que e tal. Então, você tinha aqui, e aí, assim, só 16% dos estudantes conseguiram identificar o conteúdo patrocinado. Né? Então, assim, é verdadeira? É verdadeira, com certeza. É verdadeira. Mas ela é uma notícia que ela tem uma intencionalidade, né? Que é de vendas. Pode falar. A Mariana perguntou se é obrigatório informar no jornal, né? Imagino que o conteúdo é patrocinado. É obrigatório. É obrigatório. O UOL, por exemplo, no próximo, daqui a 2 slides eu vou falar isso, ele tem o UOL Content Lab. Tudo que sai ali no UOL Content Lab, são matérias pagas por empresas. Então, ali tem a Vivo, tem a TIM. Então, vira e mexe, você entra no UOL Content Lab e tem ali uma matéria grande, de um assunto bem legal até, viu? Bem produzido, bem feito, com depoimentos e tal. Pago pela TIM. Então, evidentemente, né? Tem uma intencionalidade. Então, assim, não é que a gente chama de utilidade, não é utilidade pública o termo que os jornalistas usam, interesse público, né? Então, assim, a notícia ela tem que ter primeiramente interesse público. O conteúdo patrocinado, ele tem interesse público? Tem, evidentemente, mas ele tem também interesse comercial. E é isso, a gente está falando de um conteúdo que vem ali. Agora, você imagina os conteúdos que estão patrocinados e a gente não sabe. Daqueles caras que falam, né? E recebem para falar, mas não dizem que estão... O aluno sabe disso. Bom, se o aluno não consegue identificar esse, imagina os outros, né? Dos influencers, né? Então, ou seja, o grande sucesso dos influencers é isso, né? Eles dizem, olha, gente, estou usando esse creme aqui. Ah, tem o caso do Roberto Carlos. Vocês ficaram sabendo que o Roberto Carlos é vegetariano e ele fez propaganda para a Friboi. Ah, acho que eu vi essa história, sim. Você viu essa história, né? Então, ou seja, como pode isso, gente? Então, assim, mas ele colocou ali Não, tudo bem, está sendo pago, está na dele, né? Ganhar dinheiro dele, tá certo. Mas, assim, como que você pode acreditar nisso? Mas é o Roberto Carlos falando. Então, a tiazinha que gosta do Roberto Carlos, que ouve as músicas, é fã dele, vai lá, Roberto Carlos comprou a Friboi, então, então, assim, enfim. Mas isso aí tá claro aí que tá. Qual que é a diferença? Que aí, no Roberto Carlos, numa propaganda, tá dito ali, ó, é uma propaganda do Roberto Carlos. Agora, quando sai um texto jornalístico, com uma notícia, né? Dando informações ali. Então, assim, eu acho mais complicado você não identificar isso, né? Então, aí quando você divide em público e privado, você tem esses resultados aí, né? A maioria ainda dos alunos da escola privada consegue identificar 18%, né? Consegue identificar, na escola pública só 6%. E o verdadeiro, ele se reproduz, né? César, a Mariana lembrou aqui que no Instagram ela acredita que eles têm que pôr hashtag publi, né? Mas geralmente esconde informação, deixando ela bem pequenininha, da mesma cor que o fundo, só para disfarçar, né? Não, tem toda uma regra, né? Mas na própria dinâmica do feed, do Instagram, você rodando. Cara, eu nunca reparei isso, falar a verdade. Né? Porque assim, você tem 5 segundos, tem a regra dos 5 segundos, né? Você tem 5 segundos para prender a atenção, para a pessoa não passar. Então, assim, muitas vezes é 5 segundos, se você está interessado, você vê até o final, senão você passa. Então, assim. Mas é lógico, não. Por isso que eu estou dizendo assim, não é falta de ética da empresa. Eu acho um problema o aluno não identificar. A empresa está na dele, o influencer está na dele, está ganhando dinheiro dele. Agora, acho que o letramento midiático, eu acho que serve para isso, para você dizer, olha, quando você vai ver uma notícia, o que você tem que olhar? Né? Eu acho que a língua portuguesa trabalha isso no papel. Ok, mas nós estamos num mundo hoje que ele é multimediático. E no Instagram? E no Twitter? E não é? Então, assim, eu tenho que verificar esse tipo de coisa, que ensinar o meu aluno esse tipo de coisa.
Agora, esse é um problema, gente, é o que eu estou dizendo, não é exclusivo do Brasil, como a pesquisa de Stanford mostra. Sabe quanto foi o percentual de alunos que identificou lá? 20%. Né? Então, assim, dos alunos americanos, e lá eles fizeram uma pesquisa grande, eles foram 1.700 alunos em pelo menos 30 escolas do college. Né? Ensino médio lá é college, né, Tércio? É high school, aí no ensino High school, não, então high school. Não estou falando college da universidade, não, então estou falando bobagem aqui. Não, no high school. Ah, tá, ok. No high school, tá bom? Mas eles fizeram nos três segmentos, tá bom? Mas, então, no high school, lá deu 20%. Você entendeu? Então, que lá aparecia na sponsor, né? Que é conteúdo patrocinado deles. Tá? E os alunos, eles não identificavam, diziam, não, isso aqui é um texto normal. Não é. Estamos juntos nessa tristeza. Então, entre os que conseguiram identificar o conteúdo patrocinado, recortando, entre os que consideram conteúdo patrocinado, dentro dos 16%, portanto, né? E resolveram justificar. Foram 84 alunos, né? Estudantes. Então, diz que o texto traz informações de compra, né? 47% deles identificaram, e 40% identificou o selo de patrocínio, que estava bem grande ali, que era a rede Mater Dei. Né? Então, o selo de patrocínio. A empresa é confiável, outros disseram que existe um laboratório e tal, aí foram tendo N respostas. Então, tá bom? Então, conforme eu disse, né, o conteúdo patrocinado ele é um conteúdo ok, né? Ele não tem nada de desonesto, né? E eu até nem considero como desinformação, assim, fazendo uma autocrítica a mim mesmo. Eu nem considero ele desinformação, mas eu quis colocar aqui porque é um problema que a gente precisa olhar, e eu acho que ninguém olhou para isso ainda, eu pelo menos não li nada a esse respeito, né, sobre esse problema de a gente não identificar. Porque aqui eu assisti uma live muito legal sobre a importância das vacinas e tal, mas era patrocinado por uma empresa, por uma fabricante. Né, E aí, vou dar um dado para vocês. Parte das fake news sobre vacina são patrocinadas por empresas de vacina. Contra a outra vacina, né? A vacina da concorrente. A vacina da Pfizer faz mal, ou a vacina da Janssen, é isso? Exatamente. Então, assim, já tem alguns estudos já, né? E na verdade investigação, né? Porque isso é crime. Então, em relação a isso. Então, essa questão de quem paga, né? Discutir quem paga, quem financia, né? Então, assim, qual o interesse essa empresa tem em patrocinar esse tipo de conteúdo, né? Então, assim, a gente tem que fazer o letramento crítico, né, gente? Não tem muita coisa a ser feito, né? Que a gente precisa fazer, que é uma urgência que a escola deve fazer, mas como disse o nosso secretário na linha, a gente está adestrando o aluno, né? Ensinando eles a fazerem prova e tal. E para aumentar o número no IDEB, né? E não sei o quê, e ficar bonito na foto, e na propaganda política você colocar lá que você acabou você melhorou a educação e tal. E no fundo, a gente, quando tem uma pandemia, as pessoas deixam de tomar vacina, vão tomar cloroquina, porque não consegue minimamente identificar esse tipo de coisa. Então, é uma tragédia, né, que estava desenhada. Esses textos são todos de antes de 19. A coisa vinha nessa crescente e a gente teve o azar de acontecer uma pandemia, né, nesse momento histórico, né, por todas as coisas que acarreta. Então, infelizmente, eu não queria me envolver nisso e acabei me envolvendo, né? Até o pescoço, né? Porque aí eu já fiz para o blog da Unicamp texto sobre negacionismo, que foi parar até no vestibular da Unicamp, né? Tal, e aí tive que falar de política também. Enfim, é um negócio que a gente não gosta de falar, de acusar, enfim. Mas, infelizmente, a gente tem um grupo aí que promove esse tipo de coisa. E eu acho que a gente vai ter que... A educação vai ser um caminho para isso, tá bom? É isso, gente.
César, só rapidinho, não sei se agora vai parar a apresentação, né? O Carlos perguntou se ele quer saber como os países encaram juridicamente a questão das fake news e se existe algum país mais rigoroso. Legal. Carlos, né? Carlos, muitos países estão, como o Brasil, tentando regulamentar as fake news, tá? A distribuição, a disseminação de fake news. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, né? Eu estava trabalhando com isso outro dia, eu não vou lembrar, então não vou ser leviano aqui de falar os nomes dos países, mas eu tenho aí pelo menos uns 5 ou 6 países que já criminalizaram a distribuição de fake news, né? Criminalizaram, assim, com penas assim, de prisão, multa. E qual que é a discussão que se faz? É que se isso vai impactar na liberdade de imprensa. Por quê? Porque nem sempre você consegue definir o que é fake news claramente. Então, por exemplo, se aqui no Brasil você for regulamentar, criminalizar fake news, qual que é a definição? Nós vamos usar a definição da Wardle e da Deraction, que é um negócio assim, que eu acho que é mais difícil de você classificar, porque tem nuances, não sei o quê, mas você vai errar menos, ou você vai pegar a definição dos políticos, que é quando eles não gostam da notícia. Isso é fake news e cadeia na pessoa. Então, a Associação Brasileira de Imprensa, os órgãos internacionais de imprensa, eles são totalmente contra criminalizar fake news. São totalmente contra, porque eles sabem que quem vai acabar na cadeia é jornalista, né? No final das contas, vai sobrar para o jornalista, que divulgar alguma notícia que o político não gostar. E tem um erro jornalístico também, né? Que também é confundido com fake news, porque, assim, uma coisa é fake news, outra coisa é o erro jornalístico, o erro de apuração. Às vezes o cara, ele errou na apuração, não consultou as fontes que deveria, ele deu uma notícia ali, ele depois vai e se corrige. Esse cara vai ser preso, entendeu? Então, assim, alguns países já criminalizaram, já estão no caminho de prender pessoas e tal. Mas eu também vejo com muito medo isso, né? Vejo com muito receio, porque eu não sei qual a definição de fake news que eles vão colocar. Entendeu? Então, eu acho que, enfim, é necessário ter a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu não sei se criminalizar é o caminho. Entendeu? Acho que agora o pessoal pode ir perguntando aqui, né, Bruno? Pode ir levantando a mãozinha e tal, porque na hora ela estava colocando no chat, mas por causa... Pode abrir o microfone. Isso, perfeito. Agora a galera fica livre para conversar com o César à vontade. Pode ir falando aí, gente. Não se sintam canhados. Um de cada vez. A Patrícia, por favor. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, César, pela apresentação. Esse tema é muito importante, né? Atualmente, sempre existiram, né, notícias falsas e distorção da realidade segundo os próprios interesses, mas a internet potencializou o alcance, né? E fica muito claro o quanto que a educação é importante no combate à fake news, né? Que a gente precisa muito trabalhar em todas as disciplinas, né? Leitura, interpretação de texto, entender as intenções, né, da pessoa que está escrevendo, que está falando. Então, é muito, muito claro isso, né? Porque mais do que criminalizar, né? Porque entra nas questões que você levantou, a gente precisa formar cidadãos críticos, né? Que não acreditem em qualquer coisa. E é uma coisa que a gente precisa, em ciências, sempre também trabalhar, porque os alunos vêm, né? A gente teve até a inserção na BNCC, uma das habilidades que a gente trabalha formalmente é provar que a Terra é esférica, né? Sério? Tá na Sim, BNCC é isso? uma das nossas habilidades. Nossa, a que ponto Então, chegamos? a que ponto chegamos? Exatamente, a que ponto chegamos. Caramba, não sabia disso, sinceramente. Sim, então, obrigada por trazer isso, obrigada, Tércio.
porque realmente é um dos nossos principais focos, né? Mais do que ensinar conteúdos específicos e tudo mais, a gente tem que formar aí cidadãos que sejam críticos, que não é porque tal pessoa importante, tal, disse tal coisa que é verdade, né? E hoje em dia no Brasil a gente acaba confundindo isso, né, com político, posicionamento político, com torcida e tudo mais. E O não é, hiperpartidarismo, né? é, Hiperpartidarismo. exatamente. Só um Aproveitando, comentário, obrigada. aproveitando a Patrícia, ela pediu, no começo da apresentação, né, Patrícia, você pediu para disponibilizar os textos. Não sei quais textos você quer, se ele está pedindo todos os textos que ele publicou, né? Acho que é isso, né, Patrícia, você quis. No começo que ele apresentou, né, quem ele era e tudo que ele já pesquisou, eu achei extremamente interessante e seria muito legal se a gente tivesse acesso para poder ler e tal. Eu passo. Os e-books são todos gratuitos, né, pela editora da Unicamp. E os textos os textos eu passo o link do blog também. Depois eu passo para o Bruno também, a gente troca depois. Obrigada. Nada. A Mariana levantou a mão, não sei se ela quer falar, se você está conseguindo falar, Mariana, tá. Tá mudo, então. Liga o microfone, por favor. Tá com problema, tá. Então ela vai digitar, imagina, né, Mariana? Vou tentar de novo. Tá, beleza. Se mais alguém. Tá, ela vai tentar entrar de novo, César. Quer falar alguma coisa, Bruno? Enquanto alguém pensa aí. Eu vou dar uma contribuição aqui também essa questão de como chega na sala de aula, né? Como a gente tem que encarar isso com os alunos ali, né? Então, por exemplo, eu quando estava em sala, eu tive que ter uma discussão com uma sala. Eu sou professor de artes, né? Então, vocês lembram alguns anos atrás que teve uma performance de um artista, acho que se não me engano era Wagner Schwartz, alguma coisa assim. Ele fez uma performance nu, e aí teve uma criança que foi lá, né? A performance dele, Sim. a pessoa mexia no corpo dele, né? Colocava ele em várias posições. Ao lado da mãe, né? Isso, e teve esse caso, e teve um movimento muito forte, falando que era pedofilia e tal, uma coisa bem forte. Isso chegou na minha sala de aula e eu tive, assim, ainda bem, né? Que bom que eu estava lá para conversar com todo mundo. Então, eu até queria saber da galera de ciência, como que a professora até já falou da Terra plana agora, né? Então, como, sei lá, alguns relatos, assim, como que tá chegando isso, né? Porque às vezes chega até de modo violento, né? Porque comigo foi assim, esses artistas aí tudo vagabundo, pedófilo. Foram falas nesse sentido, assim. Então, como que vocês estão encarando isso daí? Se o César também quiser comentar, porque ele também está em sala de aula, né? De empresas. Acho que, não sei se a Mariana já quer entrar de novo, Mariana, depois a gente passar para isso. E agora foi? Agora foi. Então tá bom. Professor, muito obrigada, adorei. Várias informações que a gente acha que sabe, mas quando alguém especializado fala, esclarece muito mais. Eu tenho trabalhado com os alunos usando os Chromebooks. A gente está preparando os seminários para falar sobre substância psicoativa, e eu vi o quanto faz diferença para a gente abordar esses temas. Então, eles pesquisando, está me dando a oportunidade de comentar sobre isso, sobre onde eles estão pesquisando, se essa informação, será que ela é adequada para o seminário ou não, será que ela é uma desinformação? E é o que você comentou, que a gente às vezes faz muito no papel, mas para eles fica muito mais próximo se a gente trabalhar com a internet, usando os notebooks. E já que aqui em Vinhedo a gente tem essa possibilidade, né, a gente tem um aluguel de Chromebooks nas escolas, que nós professores, eu penso que a gente deve usá-los cada vez mais mesmo, para trabalhar com isso ali no ao vivo. Legal. Só isso, né? Então, Sim. a Emília... Não, obrigado. Mariana, né? Isso. Mariana, a Emília Ferreiro, que é uma alfabetizadora, ela já nem fala mais em alfabetização digital, ela diz que é alfabetização, ponto. Sim. Ela diz que a alfabetização dos anos
da época atual é a alfabetização digital. Então, não dá para desconsiderar, evidentemente, a escrita à mão e tudo que a gente tem, o papel e tal. Mas é preciso também acrescentar esse letramento midiático nessas crianças. Então, assim, essa questão das fontes eu acho fundamental, né? Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava dando aula de literatura, e aí eu toquei no darwinismo, e aí eu pedi uma pesquisa sobre, né, que eu estava falando sobre realismo naturalismo, né, lá pelas tantas, a gente toca nessa questão, né, do positivismo e tal. E aí o aluno me trouxe um blog de uma pessoa lá que era... de que Darwin estava mentindo, não sei o que e tal, e que o certo era o criacionismo e tal. Então, aí, o que eu tive que fazer com ele? Assim, o erro foi meu porque eu não dei previamente as fontes. Hoje em dia já se fala assim, você deve dar pelo menos umas 3 opções, né? De fonte, e aí ele pode também procurar, mas dá os critérios, né? Diz, olha, então, assim, eu não deveria ter deixado ele pegar em blog, por exemplo, entendeu? Na época, né? Então, hoje há algum tempo eu já não peço pesquisa, mas... Enfim. Antes você tinha as enciclopédias, né? Você tinha... O livro, ele pode ter um autor ou outro que você não gosta, mas ele normalmente tem informações factuais, científicas, né? Mas quando ele entra na internet, é um Deus nos acuda, né? Então, sabe? Então, e tem aluno que coloca para você assim, fonte Google. Ele coloca, a fonte é o Google. Aí piorou, né? Porque você não sabe nem de onde ele tirou. Entendeu? Então, é um negócio assim. Tem uma questão sobre a Wikipedia, né? Não sei qual a opinião de vocês sobre a Wikipedia, mas a Wikipedia, o pessoal, assim, tem dito que, assim, 90% das coisas que estão ali são factuais, né? Tem uma disputa, às vezes, ali de pessoas que entram para malhar o verbete, né? De fato, entram ali para colocar informações ali para deixar ele zoado, né? Digamos assim. Mas boa parte do que está na Wikipedia também porque tem fonte agora, né? Você olha lá embaixo, tem as referências e tal. Então, assim, dependendo da pesquisa, até aceito a Wikipedia, né? Mas, dependendo, logicamente, é melhor você direcionar para um site... Mas eles vão dar os primeiros... Normalmente, eles vão pesquisar os 3 primeiros resultados, né? Então, essa coisa de pesquisa no Google também é um letramento, viu? Tem uma formação sobre isso. Sim, até tô lembrando. Até lembrei, desculpa. Até lembrei de um aluno que a gente estava pesquisando e ele apontou logo o primeiro site. Aí eu falei, olha, aqui é um anúncio. Aí eu tive essa oportunidade de falar para ele. E se a gente faz isso no dia a dia da sala de aula, a gente tem essas oportunidades que às vezes, como uma pesquisa em casa, a gente não teria. Ele vai trazer pronto para você. Já errou, já foi. Não, isso é bem legal. Gente, não dá para a gente ficar de fora né? Na era digital não tem como. Mas precisa de formação, né? Por isso que é preciso formar o professor, porque muitos professores acham que não pesquisa, não faz, não é porque ele não quer, porque ele também não tem formação, né? Então, aí você tem, desde 1982, recomendações da Unesco para incluir a leitura do digital, né? Leitura da mídia, eles falam em 1982, fala assim, leitura da mídia, né? Na formação inicial do professor. Desde 1982. Em 2007, fizeram uma avaliação, não tinha, a própria Unesco fez uma avaliação, passaram 25 anos, de 82 a 2007, nada tinha sido feito. E não sei se hoje foi feito, não sei como é que estão as formações de professor por aí. Mas eu não sei se os professores que estão saindo da faculdade hoje têm essa formação. Quem já se formou há algum tempo, é evidente que precisa receber a formação agora. Mas e os que estão se formando agora, será que eles estão se formando como nós? Né? Ou já foi incorporada essa coisa da leitura da mídia, do uso da tecnologia em sala de aula? Eu não sei, não. Tenho minhas dúvidas. Então, a formação do professor é fundamental. E... Sei, mais alguém quer comentar? César, você quer fazer alguma pergunta, né? Se é que o pessoal vai responder. Então, eu queria saber sobre o letramento científico, se vocês têm esse conceito claro, se vocês trabalham, ou como é que vocês veem isso, né? Porque em Valinhos, como eu tô lá no blogs da Unicamp, né?
E, inclusive, eu entrei num grupo lá da biologia também, no PSIM, lá no PSIM da biologia, e lá o pessoal é da divulgação científica e tal, né? E eu estou tentando levar para lá um curso de letramento científico, né? Divulgação científica e tal, né? Para Valinhos, para a gente discutir com os professores mesmo, né? Essa questão da importância da ciência enquanto ciência, né? Porque assim, porque muitas vezes também a gente pensa em ciência só o professor de ciências, né? Mas a ciência, ela abrange outras áreas de coisas. Outros professores podem fazer ciências além do professor de ciências. Então, assim, não é só biologia, química, física e tal. A gente, no geral, né? Então, assim, o que vocês pensam do letramento científico? Vocês trabalham com esse conceito ou nem pensaram nisso? Como é que está isso? Eu tenho entendimento até bem simples, simplificado. Até estava dando uma olhada aqui, tem no INEP, né, uma definição de letramento científico desde 2010 aqui do PISA, né? O entendimento que eu tinha é aquele bem básico, que é assim, a pessoa compreender o conceito científico e saber aplicar, né? E talvez pensar de maneira científica, mas pelo que eu estou vendo aqui, é uma definição bem mais completa, né? Empregar o conhecimento para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos, tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito de letramento, compreensão das características, diferencia a ciência como uma forma de conhecimento. Então, assim, uma definição bem mais completa, sabe? São várias competências aqui, né? Então, eu nem sabia desse geral. Não sei se alguém conhece também mais do que isso aqui. Foi feito, tem uma pesquisa, né, que levantou o grau de letramento científico da população. Eu não tenho os dados aqui agora, né? Mas eu posso até mandar. Mas, assim, tem muita coisa sendo feita, pelo menos na academia, né, nesse sentido. Não sei se isso chegou no chão da escola, né? Essa é a minha questão, né? Se isso chega no professor, né? Porque muitas vezes, assim, a gente discute na academia um monte de coisa, né? E fica lá, né? Nunca chega para o professor. Então, mas uma coisa que eu discuto sempre com a minha orientadora, nessas respostas dos alunos, né, que as respostas foram dissertativas, né? Então, assim, quem quis justificar, justificou por livre e espontânea vontade, né? Aquilo que quis, né? Tanto que deu um baita trabalho compilar tudo isso e fazer esses gráficos aí. Porque eu tive que olhar de cada questão, se foram 10 questões, pelo menos 50% justificaram, né? Então, eu tive mais de 500 respostas para olhar e compilar e falar, olha, que às vezes o cara muda uma vírgula ali e fala ali, mas ele está falando a mesma coisa. Então, eu tive que juntar, né, para dar esses dados aí. Deu um baita trabalho. Mas poucos alunos falaram em evidência científica, que foi esse termo que você falou agora, Tércio. Evidência científica. Poucos falaram isso, né? Então, baseado em evidência. Então, ou seja, quais as evidências de que a vacina da Covid mata? Então, você tem lá fase 1, fase 2, né? De testes lá e tal. Teve evidência? Quais foram as evidências? Então, assim, você não conseguia falar disso, por exemplo, para as pessoas comuns, porque fatalmente acho que elas não conhecem isso, né? Esse tipo de... Não sei se elas não conhecem as evidências científicas, ou se elas não conheciam o que é fase de teste de uma vacina e tal. Sabe, uma série de coisas. Então, assim... Mas a minha orientadora, só para falar, a minha orientadora, ela falou muito dessa falta do aparecimento da palavra evidência no discurso dos alunos. Praticamente não existe, né? Eles até usam outras palavras parecidas, os que usam, né? Os que usam, mas pouco se sabe. Então, de repente, seja uma questão para a gente começar a pensar, né? Além do letramento midiático, né? Que a gente está lidando, mas o letramento científico para o bem de nós mesmos, né? Porque o cara não toma vacina, ele vira um vetor, né? Então, quer dizer, complicado.